Olá, sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química, especializado em atendimento familiar, né, para as pessoas, para aqueles familiares codependentes do seu ente querido, que teve problema com álcool ou outras drogas. Hoje, o intuito desse pequeno vídeo, dessa pequena orientação, né, como eu já cheguei a falar algumas outras vezes, é a intenção de fazer esse foco, né, dentro desse diário da codependência, né, dos familiares aí que sofrem por conta do seu ente querido que tem um problema com droga, né, tentando de alguma forma auxiliar nesse tratamento também familiar, né, para que as famílias possam ir tratando essa doença, né, porque é uma doença, um transtorno emocional, a codependência, né, no qual essa pessoa, esse familiar, né, ele se torna uma pessoa totalmente dependente emocionalmente desse seu ente querido que, porventura, tem problema com álcool ou qualquer outra droga. Né? Aí é uma dependência emocional tão grande e a pessoa não se percebe dentro da sua fragilidade emocional. Sim, sabe por quê? Porque a pessoa ela acaba perdendo, né, muitas das vezes, sua autoestima, deixando de cuidar de si, deixando de se preocupar com o seu próprio bem-estar e preocupa-se e transfere todos os seus motivos, a motivação para a sua felicidade, o que te equilibra e o que te mantém bem sempre é o outro. Né? E com esse objetivo de fazer esse auxílio, esse trabalho, desenvolvendo técnicas para que esses familiares comecem a trabalhar dentro de si novamente a sua autoestima, priorizar você, como você é o centro da sua vida, você é a pessoa mais importante da sua vida. Nossa, Júnior, mas você fala como se nós não devêssemos nos preocupar com o nosso ente querido, quando você diz assim, você tem que ser o centro da sua vida, é porque é algo muito importante, até mesmo dentro da fala, né, desses grupos de ajuda, como Amor Exigente, é que você só vai poder ajudar o outro, né, se você estiver bem. E esse desequilíbrio emocional, essa fragilidade emocional, te deixa, como ela já fala, fragilidade te deixa fraco, te deixa aberto, deixa propenso ao quê? A decisões, a tomar decisões erradas. Com o intuito de ajudar esse seu ente querido que está adoecido por conta do uso de drogas, se você não estiver uma maturidade emocional, um equilíbrio emocional, entendendo-se que alguns padrões de comportamento por conta dessa doença da adicção, da dependência química do seu ente querido, esses comportamentos eles têm uma capacidade tão grande de articulação, de negociação, de mentira, de manipulação, no qual você se coloca numa posição de fragilidade, fraco, vulnerável ao quê? Aos ataques de manipulação, aos ataques de negociação, de opressão, no qual você muitas das vezes vai se sentir como se você estivesse sendo o errado da história, como se você estivesse devendo para esse ente querido adoecido, por conta da dependência química, e aí você vai acabar realizando, cedendo a muitas coisas que ele vai te pedir. Algumas situações que ele vai te colocar contra a parede, né, com o único intuito de quê? Chega um momento no qual a dependência ela é tão aguda que as pessoas, né, o dependente químico, ele perde, ele age, né, a droga ela age muito na parte cognitiva do cérebro, né, no sistema límbico, que é onde a pessoa armazena as informações, aonde ela monta suas estratégias, no córtex pré-frontal que nós falamos, né, na medicina. Então, aí a pessoa ela perde com o uso da droga, a droga vai, né, ela vai atingindo, ela vai prejudicando essa parte do nosso cérebro, no qual é responsável para a montagem de estratégias, para tomadas de decisão, armazenamento de informações. Então, o senso crítico diminuindo,
obviamente que a pessoa ela vai ficar focada, condicionada ao uso de drogas, no qual ela vai tentar fazer de todas as artimanhas para você, ente querido, parente adoecido também, né, o dependente emocional dele, você vai ficar acuado, você vai ficar frágil, porque você vai focar a sua vida, você vai espelhar a sua vida, vai espelhar a vida do outro, perdão, né, como sendo a prioridade e que você está numa posição de que você precisa fazer alguma coisa para mudar a realidade da vida dele. Isso não significa que você não pode, não deve, não tem que ajudar essa pessoa. Mas uma coisa tem que ser bem dita. Por isso que eu vou começar a gravar esses vídeos ajudando as famílias para que as famílias possam ir trabalhando dentro de si tudo isso. Essa fragilidade que muitas vezes acaba prejudicando. Você não é responsável pelas decisões da vida dele. Certo? É um ponto importantíssimo para você entender isso. Você não é o culpado pelas tomadas de decisões e o que ele decidiu para a vida dele. Ponto final. Você vai orientar, você vai auxiliar, mas você não pode fazer para o outro. O que acontece muito nesse momento de fragilidade emocional é que esse ente querido adoecido por conta da codependência, ele tenta resolver os problemas do outro. E aí, quando ele se vê impotente perante estas ações, ele se frustra, ele fica depressivo, né, ele fica acuado, ele se tranca, ele tem que tomar medicação, fica ansioso demais, né, apresenta quadros depressivos, de falta de vontade. Né, algumas famílias, principalmente mães, começam a ficar adoecidas, tem que tomar medicação para dormir, medicação para ansiedade, porque ela percebe uma total impotência de que ela tenta mostrar o caminho, tenta fazer com que esse ente querido, dependente químico, faça o que ele precisa fazer, mas o que você não entende é que ele está numa condição, que ele se colocou num condicionamento, né, que a droga faz isso, é uma doença progressiva, incurável e pode ser fatal, e a pessoa ela perde o senso crítico entre entender aquilo que ela não pode mais. Talvez, muitas das vezes, o que acontece até é uma das fases do uso, uma das fases da dependência, né, que nós vamos falar outras oportunidades aqui, né, da pré-contemplação, da contemplação no qual esse ente querido adoecido por conta do uso de drogas, ele consegue perceber o caos que está se transformando na vida dele, as situações de risco que ele tem vivido por conta do uso de drogas, porém ele não tem forças para sair. E como eu falo, se você deseja ser esse pilar de sustentação para ajudar, para auxiliar esse seu ente querido, você precisa estar firme e forte emocionalmente falando. Se você estiver fragilizado, ele vai só te usar como um objeto de condicionamento para ele conseguir aquilo que ele deseja, que é, por conta dessa doença, usar mais uma vez. Então você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que você é a prioridade da sua vida. Imponha limites. Sim, até o amor tem limites. Então aprenda a impor limites. Né? Não se condicione às artimanhas, às articulações, né, às negociações desse ente querido adoecido por conta do uso de drogas. Você entende uma coisa, a sua posição dentro da família, aprenda a observar os padrões de comportamento e acima de tudo, né, durante uma situação complicada, ao tomar uma decisão, seja firme e assertivo. Não dê a possibilidade que essas decisões sejam flexíveis. Porque o que acontece dentro de um padrão de comportamento adicto?
Aí a pessoa vem, pede perdão, fala que não vai mais fazer, que não vai mais se repetir, e aí esse ente querido, né, um dó, o medo de uma possível, né, situação do seu ente querido sair de casa, acaba cedendo, falando, tá bom, filhinho, tá bom, meu amado, aí a mãe, a tia, a esposa, o pai, a gente entende, eu vou, né, aceitar. E aí o que acontece? A cena se repete. Por uma vez, por duas, ou seja, nesse processo agora, né, nós estamos focando em recuperação, né, da família principalmente, que é um processo inicial. A família precisa entender o seu papel dentro desse processo agora. Para ajudar esse ente querido, você já precisa aprender a dizer não. Não vou dar, não vou ceder, você não vai, não vou dar mais dinheiro, você é responsável pelas suas decisões, quer fazer? Faça, porém não me coloque dentro das situações que você escolheu viver. É isso. Então, são pequenas orientações que eu vou estar fazendo para você familiar, para você ente querido que sofre com o seu filho, com o seu marido, que tem problemas com drogas. Obrigado, espero ter ajudado.